Olá, tudo bem? Aqui Paulo Ramalho, coordenador de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais de semeadura e incorporação das sementes ao solo. No vídeo passado, que falamos de preparo do solo, nós comentamos que o momento da semeadura é o momento em que o solo está homogêneo, destorroado e livre de restos culturais. Entretanto, pode acontecer da data dessa última operação de gradagem niveladora até o momento em que a semeadora está pronta na área com as sementes, possa ter ocorrido algumas chuvas e algum tempo passou. E a área pode estar se encontrando da maneira que temos nessa foto aí, já com algumas plantas germinadas, sementes do banco de sementes do solo, que é natural, os solos terem uma diversidade muito grande de sementes, de espécies nativas ou mesmo invasoras, que assim que encontram condições ideais, ou seja, na operação de preparo de solo, elas foram jogadas de baixo para cima, elas encontraram temperatura e luminosidade para emergir e essas plantas daninhas vêm a surgir. Então, é importante que se no momento da semeadura encontrarmos o solo dessa maneira aí como está na foto, seja realizado ou uma operação de dessecação dessas plantas daninhas antes da semeadura, ou mesmo fazer novamente uma operação de grade niveladora, de preferência em um dia que não tenha muita umidade. Para quê? Para que a grade niveladora desloque essas plantas daninhas e controle-as, e aí sim você faça a semeadura da forrageira de interesse. Isso por quê? Porque é interessante que no momento que as sementes estejam no solo, elas tenham um arranque inicial já livre de competição. Isso faz com que a forrageira de interesse venha a desenvolver-se mais rápido do que as plantas daninhas, venham abafar as plantas daninhas e você tem menos problemas de plantas daninhas na área e eventualmente não tenha que fazer um controle dessas plantas daninhas aí um pouco antes ou depois do primeiro pastejo. Então esse é um ponto interessante na hora de se pensar na semeadura, no momento em que vocês estão na área e pensando ou regulando as máquinas para a semeadura, ter-se essa observação, ok? Em relação à semeadura em si, nós temos diversas maneiras de fazer a semeadura da forrageira e com diversos implementos. Esse aí é uma semeadora em linha, ela também é conhecida como semeadora de grão miúdo, semeadora de grãos de inverno ou mesmo semeadora de arroz. Como vocês podem ver aí na foto da direita, a quantidade de sementes é regulada pela velocidade do giro desse rotor aqui e por quanto esse rotor está em contato com a caixa da semeadora, ou seja, por quanto esse rotor está passando sementes e levando essas sementes para o duto que coloca as sementes entre os discos de corte que estão cortando o solo e fazendo vamos dizer assim, a abertura do solo para o depósito das sementes. Então a regulagem aqui nesse caso vai de acordo com o tamanho da engrenagem desse eixo, que é o eixo movido, certo? E também com o quanto que você desloca esse rotor estriado em contato com a caixa da semeadora, em contato com a célula das sementes, e aí você faz a regulagem de quantos quilos por hectare. Esse é um método de semeador interessante, porque ele distribui muito bem as sementes. Contudo, para as nossas sementes incrustadas, é interessante que nas regulagens você deixe esse rotor não tão fechado assim, deixe ele um pouco mais aberto, ok? E que a engrenagem que está aqui movendo esse eixo, ela seja uma engrenagem maior. Por quê? Porque aí esse eixo move um pouco mais devagar e não tritura as sementes, fazendo com que o tratamento das sementes se desprenda das sementes. Então esse é um detalhe da regulagem. Contudo, é uma semeadora de fácil regulagem e que apresenta um desempenho muito bom.
Temos também outros sistemas de semeadura em linha. Essa é uma semeadora com sistema mecânico de distribuição das sementes, ou seja, ela tem os seus discos pelos quais as sementes passam dentro da célula do disco. É um método de semeadura muito bom também, no qual você consegue fazer baixas taxas de semeadura. Você incorpora as sementes ao solo em uma mesma profundidade e conforme a qualidade da semeadora em si, você também consegue uma boa distribuição das sementes. É uma maneira ótima também para implantação de uma área de pastagem, mas é um implemento um pouco mais complexo de regulagem para um pecuarista, porém para um agricultor é simples. Aqui no detalhe, em algumas semeadoras ocorre o desgaste da incrustação das sementes sob o disco ou entre os discos aqui no caso, né? Porque nós temos dois discos que se deslocam um sobre o outro e isso faz com que seja distribuída as sementes, faz a coleta da semente dentro da caixa aqui. Então é importante prestar atenção nisso para ver se está acontecendo e assim fazer uma regulagem melhor ou escolher um disco melhor para a semeadura, ok? Outro tipo de semeadura em linha, mas com outro tipo de implemento, esse aí no caso ele tem um sistema pneumático de distribuição e dosagem das sementes. Esse é um sistema mais moderno, essa é uma semeadora de alto desempenho, é uma semeadora qual você não tem que ficar fazendo paradas durante o plantio para fazer limpeza dos discos ou outro tipo de regulagem. A partir do momento que você acertou a regulagem, o plantio corre muito bem. Tem uma altíssima eficiência para o nosso tipo de sementes, que são sementes incrustadas e sementes de tamanho e forma homogêneo. Então, com esse tipo de implemento aí, você consegue fazer baixas semeaduras, no sentido de utilizar uma baixa quantidade de sementes por hectare, às vezes até abaixo da recomendação, e ter-se bons resultados, principalmente devido à qualidade de serviço desse tipo de implemento, que distribui bem as sementes, equidistantes umas às outras, no suco de plantio e também em uma mesma profundidade, que favorece muito a emergência de plantas. Esses três sistemas que eu mostrei, eles são um pouco menos comuns para a pecuária, como a gente conversou lá no vídeo sobre preparo de solo. Contudo, são sistemas que vêm crescendo e são uma tendência para incorporação nas fazendas de pecuária também, principalmente nas fazendas em que se tem já áreas mais limpas, ou seja, áreas que foram abertas há mais tempo, áreas que têm uma menor quantidade de pedras, uma menor quantidade de restos de raízes, de tocos, enfim, é um sistema muito interessante, principalmente, não é o caso da foto aí, mas principalmente devido a você não ter que fazer o preparo convencional do solo, ou seja, dá para você utilizar em plantio direto esse tipo de semeadura. Ok? Agora nós vamos passar para o sistema mais convencional de semeadura na pecuária, que é a semeadura a lanço. Esse tipo de semeadora, principalmente essa da foto do centro, a Vicon, é uma semeadora muito conhecida pelos pecuaristas. A grande maioria dos pecuaristas tem essa semeadora nas propriedades. Ela é um implemento bom para semeadura, porém ela é um implemento que foi desenvolvido já há algum tempo e foi desenvolvido para o uso com sementes de baixa pureza, ou seja, aquelas sementes mais sujas. Então, vocês podem ver aqui que ela tem 3 células aqui por onde as sementes passam e vão para o pêndulo para distribuição. No caso das nossas sementes, que nós recomendamos uma taxa de semeadura mais baixa em relação a essas sementes de menor pureza, em relação a esse VC50, que é bem utilizado hoje no Brasil, a recomendação é que, primeiro, você pode fechar aqui com uma chapinha de metal e uns pingos de solda 2 desses furos, recomendar isso ao produtor, faz só com um pingo de solda, porque caso o produtor queira voltar esse implemento para espalhar
fertilizante, ele vai precisar abrir de novo. Então, um simples talhadeiro e uma marreta, ele tira essa chapinha e consegue voltar a utilizar para fertilizante. Mas para obter baixas taxas de semeadura com nossas sementes, na maioria das vezes é necessário fazer essa adequação. E essa coroa que está aqui em cima, essa peça vermelha, ela também deve ser retirada quando o uso do implemento com qualquer tipo de semente. Isso porque ela faz um movimento giratório aqui, que é principalmente importante quando está se distribuindo fertilizantes. Que fertilizante em pedra, conforme a umidade, e esse movimento quebra essas pedras do fertilizante e que faz com que o insumo flua pela máquina. No caso das sementes não existe esse problema e você deve retirar esse mexedor aqui, porque ele pode danificar também o embrião das sementes e aí você está tendo problema posterior em emergência de plântulas porque você diminuiu a qualidade do seu lote de sementes aqui nessa peça, certo? Então, é interessante que você trabalhe aí essa largura de trabalho, ou seja, quanto que a semeadora está trabalhando de um lado e de outro do trator, ela é um pouco variável conforme a altura que esse implemento está do solo. Aqui, quando nós temos um implemento engatado no trator ali nos 3 pontos, ele é um implemento tocado pela tomada de potência também, ele vai estar em torno de 1 metro do solo. E aí você pode trabalhar entre 10 a 12 metros, ok? E os pânicos entre 8 a 10 metros. Agora, quando você tem um implemento como a nossa semeadora da Barenbruggen, que ela, além de conseguir-se umas regulagens mais baixas e uma homogeneidade melhor na distribuição das sementes, você também consegue trazê-la aqui no para-choque do trator e fazendo 2 operações ao mesmo tempo, pode estar cobrindo as sementes com a niveladora lá atrás, compactando com o rolo, ou mesmo no caso de integração, você pode estar, esse trator pode estar puxando a semeadora de milho. Então, no caso dessa semeadora aqui, que ela fica em um ponto mais alto do trator, você pode utilizar distâncias um pouco maiores como faixa de trabalho. Contudo, é importante que no momento que esteja sendo regulado e nos primeiros momentos, nos primeiros tiros de plantio, vamos dizer assim, nos primeiros tiros de semeadura, você acompanhe isso e veja se está realmente distribuindo para os 2 lados na distância que foi planejada e regulada por você. Então, isso é muito importante para evitar-se falhas em faixas e também é importante que se tenha uma sobreposição de 1,5 metro entre uma faixa e outra e você utilize isso na conta do cálculo para a regulagem. Ok? Esse é o método mais utilizado, é o método mais importante que nós temos aqui por ser o mais utilizado. Temos também casos onde não é possível entrar maquinário, o uso da matraca ainda para o estabelecimento para semeadura no caso. E aí eu chamo um detalhe aqui, a matraca é interessante que você faça algum sistema para limitar a profundidade em que você deposita as sementes. Porque caso você deposite as sementes em mais de 5 centímetros de profundidade, você já começa a ter perda de sementes e de plântulas emergidas, porque a semente não consegue romper essa camada de solo e a plântula não consegue emergir. Então, muita atenção na profundidade das sementes. Isso para todo o sistema de plantio, ok? Bom, como eu falei lá no vídeo sobre preparo do solo, existe também o sistema de semeadura. Nós temos uma alta eficiência para a semeadura aérea, ou seja, as sementes incrustadas, por terem um maior peso e uma forma regular e homogênea, elas têm menor deriva e o avião consegue ter uma estabilidade de faixa de trabalho maior. Não que seja recomendado você fazer com ventos, mas diminui o problema caso tenha alguma rajada de vento.
Isso é feito, é um exemplo aqui de um cliente em Alta Floresta que faz a dessecação aérea também e faz o plantio direto da pastagem, aí, como eles empregaram o termo, com a semeadura aérea, principalmente a utilização de mombaça nesses casos. É um sistema interessante também quando você tem áreas extensivas. Após a semeadura, é muito importante que você incorpore ou compacte essas sementes ao solo. Isso faz toda a diferença para o desempenho do lote de sementes, ok? Então essa é a maneira de incorporar aqui com a grade niveladora fechada. A grade niveladora é aquela mesma grade que se usa para preparo de solo e pelo pecuarista já ter um implemento para preparo de solo, ele é o mais comum para se utilizar para a incorporação das sementes. E nesse caso, quando você está trabalhando em preparo de solo, você trabalha com a grade aberta, ou seja, existe um ângulo entre os eixos de discos, ok? Enquanto que quando você está cobrindo as sementes, ou seja, você já semeou e agora está fazendo essa operação posterior à semeadura, você trabalha com os eixos de discos paralelos. E a grade ela acaba só riscando o chão, como está na figura da esquerda aí, e incorporando as sementes a 1-2 centímetros de profundidade. Esse é um sistema muito eficiente aí, que tem muito bons resultados, principalmente em solos mais argilosos. Já a foto da direita é a foto de um rolo compactador. Eu costumo falar que o segredo do rolo compactador a gente não vê, que na verdade é o peso dele. Nesse caso aí, esse rolo ele é preenchido de água, então é importante que o rolo faça o mesmo peso de que o trator faz, ou os pneus do trator faz. Isso faz com que a semente tenha mais contato com o solo, a semente, o solo retenha mais umidade para o desenvolvimento inicial dessa semente, o desenvolvimento da planta, ok? Então esse é um ponto muito importante, e aí no detalhe, o preenchimento do rolo com água. Hoje existe muito rolo apenas de pneus, mas quando você vê ele trabalhando, ele não compacta bem o solo, então não é interessante. O interessante é que ele faça a mesma pressão sobre o solo do que um trator, do que um pneu de trator, do que o rodado do trator. Aí, pessoal, o mesmo saco de semente, o mesmo lote de sementes aí, para você ver a diferença de emergência de plântulas quando você deixa a semente em superfície, quando você compacta e quando você enterra, ok? Então você vê que dentro do mesmo lote você pode ter resultado muito diferente, então é muito recomendado que se faça essa operação. Inclusive, a taxa de semeadura recomendada pela Barenbrug é com base nesses dois sistemas, ou seja, compactado ou incorporado. Então, se o pecuarista vai apenas jogar a semente, ele não vai fazer nenhuma dessas duas operações, é interessante que você incremente em 50% a taxa de semeadura. Aqui, um resultado um pouco mais a nível de campo, vamos dizer assim, entre as sementes que ficaram só na superfície, as que foram compactadas e as que foram enterradas. E aí a gente consegue falar que em solos argilosos se tem um melhor resultado com a incorporação com a niveladora fechada, e em solos arenosos, como é o caso dessas fotos aí, se tem um melhor resultado com o uso do rolo compactador. Ok? Esse foi o vídeo sobre semeadura e incorporação, compactação das sementes. Nos vemos no próximo vídeo, que é a condução e a monitoramento durante o estabelecimento.